Adentraremos agora em um tema sério, mas igualmente fascinante. Esta é uma condição neurológica que nos leva a uma profunda exploração do funcionamento do cérebro humano. Em alguns momentos a jornada será mais solene, mas o nosso objetivo é tornar essa experiência intrigante e curiosa para você. Imagine só um mundo onde metade do seu mundo simplesmente deixa de existir diante dos seus olhos. Com o seu lado direito, você vê, enxerga, processa, interage com todas as coisas normalmente. Mas se um leão estiver prestes a devorar sua mão, mas estiver do seu lado esquerdo, você é incapaz de processar essa nova informação. Não porque não enxerga, mas porque o seu cérebro não é capaz de processar estímulos visuais nesse lado do seu corpo. Imagina você, uma pessoa típica, com seus trabalhos, seus ótimos e bons amigos, que decidem dar uma volta de bicicleta, já que é uma prática muito saudável que você aprendeu a gostar de um tempo para cá. Você está indo encontrar os seus amigos, seu grupo de ciclistas. Ao atravessar a rua para partirem todos do mesmo lugar, um imprudente que assiste a vídeos curtos ao volante acaba perdendo o controle e quase te parte ao meio, se não fosse pelo grito de uma amiga de longe. O grito foi suficiente para te fazer ativar a frenagem segundos antes de ser acertado em cheio. No entanto, a sua bicicleta foi atingida pelo para-choque dianteiro do carro e não com muita força, ele te joga para o chão. Não seria nada além de um susto se não fosse o fato de que você bateu a cabeça em uma pedra próxima à calçada. Inconsciente, é levado para o hospital, onde lá descobrem que sofreu um traumatismo craniano, mas que não corre risco de vida. Entretanto, após exames, os médicos descobriram que você havia sofrido uma lesão cerebral grave. A lesão havia danificado o hemisfério cerebral direito, que é responsável pelo processamento visual do lado esquerdo do corpo e do espaço, dentre outras coisas. Este é o território pouco explorado da negligência espacial unilateral, ou heminegligência, um distúrbio que desafia a nossa compreensão da mente humana. Vamos mergulhar fundo neste mistério e explorar o que nós sabemos sobre essa condição do cérebro, por que ela surge e se existe algum tipo de cura para isso. A primeira tentativa de definir a USN ocorreu há mais de um século e meio. Desde então, pesquisadores têm trabalhado incansavelmente para compreender essa síndrome que afeta a consciência do espaço e do corpo após lesões cerebrais. A nossa jornada se inicia no século XIX, quando se fez a primeira tentativa de definir essa condição. Desde então, um notável corpo de pesquisa se acumulou, revelando aspectos cada vez mais profundos dessa síndrome intrigante. Nos últimos anos, no entanto, tem havido uma diminuição relativa no interesse científico por essa condição. Heminegligência, também conhecida como negligência espacial unilateral, é um distúrbio neurológico em que uma pessoa negligencia ou ignora estímulos visuais, auditivos ou táteis em um dos lados do corpo ou do espaço ao seu redor. Isso significa que a pessoa não está consciente de objetos, pessoas ou eventos que ocorrem do lado oposto onde a lesão ocorreu. A pessoa com heminegligência pode ter dificuldades em ver objetos ou pessoas do lado oposto onde a lesão aconteceu. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como, por exemplo, ignorar objetos ou pessoas. A pessoa pode não perceber que existe algo no lado negligenciado, mesmo que esteja bem na sua frente. Por exemplo, uma pessoa com heminegligência pode não perceber que alguém está falando com ela se essa pessoa estiver do seu lado esquerdo ou que há comida no prato do lado esquerdo. Dificuldade em se orientar no espaço. A pessoa pode ter dificuldades em perceber a localização de objetos ou de pessoas no seu ambiente. Que, por exemplo, botei esse copo aqui. Aí eu pergunto pro paciente, né, se tem algum copo na mesa. Ele vai dizer que não. E agora, tem algum copo na mesa? Tem. Por exemplo, uma pessoa com heminegligência pode não perceber que está andando para o lado esquerdo da rua ou que está deixando de fora objetos do lado esquerdo do prato, por exemplo. Ocasiona dificuldade em realizar atividades cotidianas. A dificuldade em perceber ou responder a estímulos visuais pode afetar a capacidade da pessoa de realizar atividades cotidianas simples, como vestir-se, comer, dirigir, usar o computador, se barbear, deixando apenas metade do rosto barbeado. O fato de ser do lado oposto se deve ao fato da anatomia do cérebro e do corpo. Porque quando você recebe uma informações visuais de um lado do seu campo de visão se cruzam e vão para o lado oposto do cérebro. Danos no lado direito do cérebro, portanto, podem fazer com que você ignore a sua esquerda e não a sua direita. A heminegligência é um distúrbio visual e isso nos dá informações, pistas importantes. Porque um distúrbio visual refere-se a uma condição médica ou neurológica em que a percepção
percepção visual de uma pessoa encontra-se alterada ou prejudicada de alguma forma. Isso significa que a pessoa experimenta dificuldades ou anormalidades na maneira como vê o mundo ao seu redor. E aqui vão alguns detalhes sobre o que isso implica. Problema de percepção visual. Distúrbios visuais podem afetar a maneira como uma pessoa percebe objetos, cores, formas e até mesmo distâncias. Isso pode resultar em uma visão distorcida ou imprecisa do ambiente, o que pode gerar consequências graves, como acidentes. A redução da acuidade visual. Algumas condições de distúrbios visuais podem levar a uma diminuição na nitidez ou clareza da visão, e isso pode tornar difícil ver detalhes finos ou ler com clareza. Alterações na sensibilidade à luz. Algumas pessoas com distúrbios visuais podem ser extremamente sensíveis à luz, e o que é conhecido como fotofobia. Isso pode causar desconforto ou mesmo dor quando essas pessoas são expostas à luz intensa. A perda do campo de visão também aparece. Em certas condições, como o glaucoma ou a hemianopsia, uma pessoa pode perder parte de seu campo visual, não completamente o lado esquerdo ou direito, como na heminegligência. E isso significa que eles não podem ver objetos ou eventos em uma determinada parte do seu campo de visão. É importante lembrar que os distúrbios visuais podem variar amplamente em gravidade e causa, desde condições oftalmológicas comuns até distúrbios neurológicos complexos. A heminegligência é um distúrbio visual, mas atenção! Uma pessoa com heminegligência não tem a visão prejudicada. Não é isso. É um distúrbio que envolve o componente atencional. Essa condição acontece com uma prevalência notável após derrames ou traumas cranianos. Na fase aguda dos sintomas, quase metade dos indivíduos com lesões no hemisfério direito e 1 em cada 10 com lesões no hemisfério esquerdo experimentam esse fenômeno. Surpreendentemente, essa condição pode persistir por meses após a lesão, transformando a vida de quem a enfrenta verdadeiramente difícil. As áreas cerebrais mais frequentemente afetadas incluem, por exemplo, o córtex parietal, o lobo parietal posterior, particularmente no hemisfério cerebral oposto ao lado negligenciado, é frequentemente associado à heminegligência. Essa região desempenha um papel muito importante na percepção espacial, no processamento sensorial e na integração dessas informações, que são provenientes dos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Danos a essas áreas podem contribuir severamente para a heminegligência, para os sintomas da heminegligência. Além dessas áreas corticais, regiões subcorticais também podem ter sido afetadas, ocasionando esses sintomas. Olha, é importante observar que a heminegligência geralmente ocorre no lado oposto da lesão cerebral. Por exemplo, se houver uma lesão no hemisfério cerebral direito, a heminegligência afetará o lado esquerdo do corpo ou do espaço. O grau e a extensão da heminegligência podem variar dependendo da gravidade e também da localização dos danos cerebrais. A heminegligência, também conhecida como negligência espacial unilateral, geralmente não tem uma cura direta, mas ela pode ser tratada e gerenciada com terapia e reabilitação. Parte essencial do tratamento da heminegligência, os terapeutas trabalham com o paciente para ajudá-lo a aumentar a sua conscientização sobre o lado que ele tem negligenciado e a praticar atividades que visam melhorar a atenção espacial. Terapias que envolvem a estimulação dos sentidos no lado negligenciado, como toque, som, visão, podem ajudar a pessoa a recuperar a percepção desse lado. O uso de espelhos também é importante. Espelhos estrategicamente posicionados podem ajudar a pessoa a perceber o lado negligenciado, fazendo dele assim uma ferramenta importante. A prática de atividades diárias que envolvem o lado negligenciado pode ser incorporada à terapia, ajudando a pessoa a se adaptar melhor à vida cotidiana mesmo com essa condição. Por fim, tecnologias assistivas são medidas importantes. Em alguns casos, dispositivos de tecnologia assistiva como óculos ou aplicativos podem ser usados para melhorar a percepção do lado negligenciado. Embora a heminegligência possa não ser completamente curável no sentido tradicional, muitas pessoas podem melhorar significativamente sua qualidade de vida, que é o que importa, com o tratamento adequado e a adaptação a estratégias para lidar com esta condição. Portanto, o objetivo do tratamento é ajudar a pessoa a aprender a viver e funcionar da melhor forma possível, mesmo com a heminegligência. Bom, por hoje é só. Se você não gostou do vídeo, não comenta e nem compartilha. Até a próxima. Fui!